Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar da repercussão política, as manifestações ainda de 7 de setembro, os embates entre Bolsonaro e STF, o aceno agora de vários partidos, inclusive do Centrão, a um possível pedido de impeachment contra o presidente. Eu converso com o deputado federal Paulo Pereira da Silva, Paulinho da Força, presidente nacional do Solidariedade. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Satisfação estar participando mais uma vez aqui com você. Bom, deputado, qual vai ser a decisão do Solidariedade em relação a essa adesão que nós estamos vendo de vários partidos à discussão quanto ao eventual processo de impeachment? Olha, o Solidariedade vinha se mantendo neutro até agora, mas a gente acha que o Bolsonaro tem passado dos limites, né? Tem país num desemprego, recessão, milhões de pessoas desempregadas, gente passando fome, e ele fazendo essas maluquices que ele vem fazendo e levando o país numa situação mais difícil ainda. Então nós vamos reunir a executiva do partido na próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã, para tomar uma posição que, pelo que a gente tem acompanhado já de conversas com os dirigentes do partido, será pelo impeachment do presidente Bolsonaro. Agora, você vê condições políticas desse processo seguir adiante? Porque a gente vê Arthur Lira tentando uma pacificação entre os poderes e nós tivemos hoje o presidente Bolsonaro divulgando uma nota bem mais amena, inclusive em relação ao que ele disse contra Alexandre de Moraes, né? Eu acho que a gente tem que aumentar a pressão sobre o presidente da Câmara, né? Até porque o presidente da Câmara não dá para esperar outra coisa, ele foi eleito com apoio do Bolsonaro. Então, portanto, ele vai fazer o jogo até a hora que der, né? Então, acho que na medida que os partidos, ou que um conjunto de partidos, bancadas inteiras, começam a tomar posição em defesa do impeachment, ele terá que ter uma posição. Eu acho que o impeachment não está fácil de fazer, por isso tem que aumentar a pressão parlamentar dos partidos sobre ele, mas também tem que pôr gente na rua. Não só a manifestação do dia 12, mas nós tivemos ontem uma reunião com um conjunto de partidos também ontem à noite e decidimos convocar governadores, centrais sindicais, movimentos sociais para um grande ato no próximo início do ano, início do mês de outubro. E marcar um outro também para o dia 15 de novembro, ou seja, fazer 2 atos grandes envolvendo a sociedade civil, os partidos políticos, para que a gente possa aí sim fazer uma grande manifestação para pressionar o presidente da Câmara a instalar o impeachment. Agora, a gente tinha essa manifestação no próximo domingo, marcada pelo MBL, que chamava aqueles que estavam insatisfeitos com o presidente Bolsonaro, principalmente os de direita, e ele colocava também nem Bolsonaro, nem Lula. Se retirou nessa posição contra o Lula para poder atrair partidos de esquerda. Você acha que isso pode levar a uma adesão maior dos partidos de modo geral? Há tempo para isso? Acho que sim. Ontem, inclusive, esta questão foi levantada nesta reunião e os partidos decidiram orientar suas bases, seus militantes, a participar, né, deste ato dia 12 e também dos próximos, todos os atos que tiverem pela democracia, em defesa da democracia e contra o presidente Bolsonaro, os partidos decidiram ontem incentivar estas manifestações. Então, no próximo domingo, dia 12, os partidos estarão participando desta manifestação que, a princípio, foi convocada pelo MBL. Embora eu particularmente, acho que essas manifestações serão menores, né, do que se tivéssemos mais tempos, todo mundo junto, trabalhando para convocar essa manifestação. Mas, com certeza, será uma manifestação muito importante e bastante expressiva para mostrar o descontentamento do povo brasileiro com o governo Bolsonaro. E mudou esse discurso, o que não significa que esteja apoiando o presidente Lula, ex-presidente Lula, não é? É apenas para não ter uma cor partidária. Eu não entendi, Denise, como é que foi mesmo? Em relação a essa convocação, o fato de tirar a crítica ao presidente Lula não significa apoio a ele, não é? Assim, não significa que os partidos que estarão lá ou os movimentos que estarão lá estão apoiando o presidente Lula. Eu, particularmente, tenho uma posição favorável ao presidente Lula, isso vamos discutir mais para frente, mas não será neste ato que será expressado. Agora, Paulinho, nós tivemos hoje a votação do Código Eleitoral na Câmara, mais uma vez um rolo compressor. Havia muitas críticas, algumas mudanças ocorreram, destaques estão sendo votados, mas se vê aí uma liberdade maior
para gastos partidários, gastos com campanha, inclusive com fundo partidário. A gente vê menos fiscalização em cima de irregularidades cometidas pelos políticos. Há uma preocupação muito grande com o redirecionamento desse Código Eleitoral. Como é que você viu a aprovação? Olha, Denise, primeiro que é um código bastante amplo, né? Você está se mudando mais de 900 artigos, né, do Código Eleitoral. E no meio da pandemia, ou seja, nós todos aqui trabalhando por telefone. Eu estou aqui, inclusive, contigo, e tem uma votação acontecendo neste momento, portanto, não vou votar nesse destaque. Mas é assim, ou seja, então nós estamos todos longe, alguns deputados lá presencial, e portanto, o poder do presidente e do relator é enorme, porque é tudo trabalho remoto, né? Então, é muito difícil você fazer uma alteração dessa do jeito que nós estamos fazendo hoje. E, com certeza, terá uma série de problemas neste código que está sendo votado, né? Uma série de problemas, como você já apontou alguns, e outros que a gente nem teve tempo de ler. Você imagina ler e interpretar mais de 900 artigos que estão sendo modificados. Enfim, então, vai ser o que dá para fazer. E a correria também eu entendo um pouco, é que se não votar na Câmara e no Senado até o dia 3 de outubro, não vale para a próxima eleição. Então, também tem uma pressão do tempo em cima de todos nós, né? Agora, não tem um interesse também, que é da política tradicional, de liberar mais gastos, menos fiscalização, ser mais complacente, assim, com quem comete crimes eleitorais? Olha, eu não entendo bem assim. Acho que também tem exagero por parte do TSE. Muitas vezes, o fundo eleitoral, por exemplo, ele é fiscalizado pelo TSE e muito bem fiscalizado. E muitas vezes tem multa, por exemplo, que aí não pode se pagar com fundo eleitoral. De onde você vai arrumar dinheiro para pagar multas, tá certo? Se tem erro, então, a legislação continua valendo, embora o código está ali permitindo algumas coisas, mas o partido não poderá fazer um esbanjamento com recursos do fundo eleitoral ou do fundo partidário futuramente, do fundo partidário e do fundo eleitoral, porque ele vai incorrer ali nas suas prestações de conta não ser aprovado. Então, portanto, os partidos vão ter que cuidar do seu recurso, né, direitinho, para você não ter as contas reprovadas, porque no final das contas quem vai verificar se a sua conta está certa ou não é o TSE. Então, portanto, acho que os partidos vão ter que manter a vigilância sobre o fundo partidário e fundo eleitoral. Mas tem, inclusive, restrição à divulgação de pesquisas na véspera ou na antivéspera das eleições. Você acha isso correto? Tem dois lados para se olhar. Você sabe também que tem pesquisa que sai em cima da hora, dando tipo 20%, 30% de diferença, e no outro dia o cara perdeu a eleição por 0,5%. Né? Te dou aqui o caso de Tocantins, por exemplo, que aconteceu isso. E esses institutos também não têm nenhuma penalidade sobre ele. Então, tem toda uma crítica sobre isso e tem, de certa maneira, um ranço lá no Congresso Nacional com relação a essas pesquisas que têm saído. Eu acho que a pesquisa saindo na sexta-feira, que me parece que é o que está no código, ela é razoável, né? O que não poderia, e eu acho que é isso que está sendo inibido, é que um instituto que comete todo ano comete irregularidade e chega lá na frente, comete de novo e nada acontece. Então é isso que está se proibindo, né? Um instituto que pelo menos tenha acertado, né, a maioria dos seus resultados nos últimos 5 anos. E aí ele pode divulgar a pesquisa. Agora, do jeito que também que é hoje, digamos assim, é uma bandalheira, porque muitas vezes você perde a eleição numa pesquisa que saiu equivocada, ou equivocada entre aspas, né? Em cima da hora, e tira a eleição da pessoa que estava praticamente ganha, porque as pessoas vão muito atrás da pesquisa, né? Então, mas não tem a questão do voto útil também, de o eleitor perceber como é que está o cenário eleitoral e ele escolher, por exemplo, menos ruim na visão dele? Isso acontece e por isso vem o erro da pesquisa, que não é erro da pesquisa. Na verdade, ela colabora por uma decisão de última hora do eleitor. Denise, mas não pode ser 20% de erro, entendeu? Tem instituto aí que chega em cima da hora, o sujeito vai lá e você sabe como é que funciona isso. Não precisa eu aqui estar dizendo, você não tem prova, mas sabe que não é possível que 20% da população mudou de ideia de um dia para o outro, né? Se a pesquisa no dia anterior deu que o outro está 20% na frente, a tendência era o contrário, era que esse que está aqui 20% atrás estava na frente, né? E aí
como a pesquisa deu que ele estava 20% atrás, ele perdeu até alguns votos. Bom, é uma questão que vai ser discutida ainda no Senado, que toda essa proposta vai ter de passar também pelo Senado. Agora, Paulinho, essa forma como está sendo votado, coisas importantes, não só agora o Código Eleitoral, mas nós tivemos também a reforma do imposto de renda. Não está faltando discussão? Não há uma pressa exagerada e se riscar da agenda pautas importantes e jogar para frente? Acho isso que você está falando. Acho até, eu estou pensando de entrar com ação no Supremo exigindo a volta dos deputados para funcionar presencialmente, porque aí você diminui muito essa margem de manobra que hoje é feita basicamente por um grupo muito pequeno dentro do Congresso. Aqueles que tinham influência dentro do Congresso passam a não ter na medida que nós ficamos longe do Congresso. Então, eu acho que o correto é a gente voltar a funcionar presencial para que esse tipo de projeto. Agora, por exemplo, tem aí a reforma administrativa, né? Todo mundo pode dizer, não, é importante a reforma administrativa. Mas não vamos fazer uma reforma administrativa de novo aqui por telefone, para as pessoas não poderem participar, não ter debate para valer sobre a reforma administrativa, e aí vota toque de caixa, que começa a ser votado, inclusive, na próxima semana. Então, acho que é uma questão que a gente deveria exigir, né? Eu vou fazer isso como presidente do partido, exigir do presidente da Câmara que os deputados voltem a trabalhar. Até porque a pandemia, como a vacina já chegou para a grande maioria das pessoas, então acho que, e os deputados normalmente são um pouquinho mais velhos, então, portanto, nós já tomamos uma vacina e é possível trabalhar presencialmente sem ter problema de correr risco aí com a pandemia. Eu acho que com isso a gente garantiria mais debate e mais transparência, né, nesses projetos que estão sendo votados a toque de caixa. Perfeito, nós ouvimos o Paulo Pereira da Silva, Paulinho da Força, deputado federal pelo Solidariedade. Muito obrigada, deputado, uma boa noite. Boa noite, Denise, obrigado pela participação. Com vocês.